Quem é, afinal, o Messias? Será que ele tem um rosto específico? Uma cultura definida? Uma imagem única que todos deveriam seguir? Ou será que o verdadeiro Messias transcende fronteiras, línguas e tradições, revelando-se como alguém que veio para toda a humanidade? Muitos se perguntam, o que torna Jesus diferente de outros líderes espirituais? Por que tantas culturas o representam de formas tão distintas? E no fim das contas, o que realmente importa? A aparência que cada povo lhe atribui ou a mensagem que ele deixou? Neste vídeo vamos explorar como Jesus é conhecido como o Messias universal, não por sua estrutura física ou representação cultural, mas pela sua divindade e pelos ensinamentos que transformaram o mundo. Prepare-se para olhar além das imagens e descobrir o coração da mensagem que une todos nós. Queremos pedir aos amados, inscreva-te no nosso canal. Ainda estamos com a meta de alcançar até o final deste mês 500 inscritos. Dependemos de ti para esse propósito. Os comentários que vamos falar no dia de hoje, porque muitas das vezes nós nos focamos no errado, nos focamos naquilo que não é no seu todo necessário, e esse tema é de facto de grande relevância para a igreja, porque tem se debatido muito sobre essa questão e muitas das vezes e em muitos lugares existe uma não aceitação do evangelho numa primeira instância por causa das características físicas do Messias apresentado, do Cristo apresentado. Mas no dia de hoje eu queria partilhar com os irmãos uma abordagem assim, voltada na essência daquilo que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados, precisamos saber que os escritos judaicos e as expectativas externas do Messias era algo que há bastante tempo, desde que há céus e terra, se esperava. Não somente os judeus, mas todos os povos, tribos, línguas e nações, desde que há céus e terra, depois da queda de Adão e Eva, esperavam por um Messias, esperavam por um homem que viria para os libertar, que viria para trazer esperança, que viria para dar respostas a coisas que praticamente não tínhamos como responder. E o Senhor Jesus, ele cumpre com tudo isso, ele dá todas as respostas. Basta que o coração esteja disposto e aberto para ouvir aquilo que ele tem para dizer. Todos os povos da terra um dia estavam à espera, ou até que existem muitos povos à espera de um Salvador, de alguém que diga realmente a essência da vida no seu todo, que responda a questões que só podem ser de alguém que não é cidadão direto desta terra. E o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que cumpre todas essas profecias, não só bíblicas, mas também profecias externas da Bíblia, porque os povos que não têm as escrituras, que não conhecem a Bíblia, eles também esperam por um Messias. Então o Senhor Jesus, ele cumpre com tudo isso. Amados irmãos, ele é o Salvador esperado. Primeiro porque cumpre todas as profecias, porque era necessário que aquele que é o Salvador, aquele que é o Messias, tinha de cumprir todas as profecias. Segundo, ele é o Messias esperado porque quando você aceita Jesus, uma das coisas que torna real o cristianismo é que todas as pessoas que abrem os seus corações, elas são transformadas, as suas vidas são mudadas, há uma mudança sobrenatural na vida da pessoa. Terceiro,
Ele é o Salvador esperado porque ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. E pode pesquisar, é um elemento historicamente provado, arqueologicamente provado, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. E também a ressurreição é a base da fé cristã, né? Porque como cristãos não teríamos muita diferença de outras religiões se não fosse a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o mundo sempre buscou por um libertador, né? E em Cristo há essa esperança, encontra-se essa realização plena. E nós precisamos saber que essa libertação de Cristo Jesus, ela tem níveis, tem várias etapas, é um processo. Tem a primeira etapa que é quando ele vem para morrer pelos pecadores. Ele vem, se entrega como uma ovelha, cumpre as profecias, cumpre aquilo que se falou, fala sobre o céu, fala sobre a eternidade, fala sobre o inferno, fala sobre coisas que o homem vem pesquisando há bastante tempo. Porque todas as pessoas que vieram antes de Cristo, eles falaram segundo a revelação que eles tinham do Espírito de Deus. Mas já o Senhor Jesus, ele nasceu aqui na terra, mas ele existiu e existe antes mesmo do seu nascimento. Ele é primeiramente divino, depois humano. Então, aquilo que falava é o que ele sabia. Ele já viu o céu, ele já conhecia o céu, ele sabia como é o céu. Então, ele passou para os seres humanos a verdade que deveria se ter dita há muito tempo, mas a única pessoa que podia dizer é aquele que viveu e conhece realmente como era o céu. Então, irmãos, os evangelhos, eles não descrevem traços físicos de Jesus, porque tem sido uma discussão muito grande sobre como era a cor de Jesus, como era o rosto de Jesus, como era a estatura física dele. Mas esses elementos, irmãos, eles não servem para nós, para muita coisa nesse tempo, né? O essencial é a missão do Senhor Jesus, é aquilo que ele veio fazer na terra. Mas talvez você busque, é fácil de alguma forma deduzir realmente como ele era, né? Porque o foco dos escritores estava nos seus ensinamentos e a identidade divina de Cristo, não em sua aparência física. Esse era o foco dos escritos, esse é o foco dos evangelhos, é o foco daqueles que escreveram as escrituras. Mas o contexto histórico e antropológico em que Jesus se encontrava naquela fase, ele era um judeu da Galileia, né? E nesse século, né, no século I, eles tinham pele morena, cabelos escuros e barba. A altura média era cerca de 1,65 centímetros. Quer dizer, de altura, era basicamente essa estatura física. Então, dali para cima, você podia talvez deduzir que Jesus tinha essas características, mas não veio muito em causa. Agora, traços típicos, os trajes típicos, eles usavam túnicas simples, mantos e sandália. Era basicamente assim, né? Apesar de que, de alguma forma, quando vemos em alguns vídeos montados por inteligência artificial, vídeos de filmes e tal, parece que é mais um Jesus ali bem ocidentalizado, mas não é basicamente assim. Segundo o que vemos nas escrituras e o contexto histórico e antropológico, não é bem assim. E muitas das vezes, por causa dessas características, né, que do Jesus que às vezes aparece nos filmes e tal, faz com que muitas pessoas acabam confundindo que foi usado essa imagem ou algo assim para então falsificar o cristianismo. Não tem nada a ver. É a forma como eles apresentam, não é o que a Bíblia apresenta, é apenas uma ilustração, é um filme, é uma narração. As fontes externas e a arte, né? Nesse caso temos alguém com o nome, o Sudário de Turim, é considerado por alguns como evidência da sua crucificação e aparência. A arte cristã ao longo dos séculos moldou a imagem de Jesus conforme
culturas locais. Então, de acordo com a cultura local, então molda-se Jesus. Quer dizer, na Europa é representado com pele clara e olhos azuis. Quer dizer, na Europa. Agora, no Oriente Médio, mais próximo da realidade histórica. Então, cada um apresenta Jesus, mas por questões culturais, né? Mas prontos, o essencial aqui são os seus ensinamentos, a identidade divina e não muito a sua aparência. Então, em vez de buscar a aparência dele e tal, os traços físicos, procure buscar a sua identidade, os seus ensinamentos e a sua identidade divina, porque ele é Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. E nós sabemos que a tese central é que Jesus é o fio condutor da Bíblia, revelado desde Gênesis até Apocalipse. Esse é um elemento que nós precisamos saber, porque Jesus ele aparece diversas vezes como uma rocha, aparece de várias formas, e você começa a perceber Deus tentando mostrar a essência, tentando trazer a revelação do seu Filho desde Gênesis até Apocalipse. O primeiro cordeiro sacrificado lá no livro de Gênesis, representando Jesus, o cordeiro sacrificado lá por Abraão, representando o Senhor Jesus, a rocha onde Moisés bateu e assim por diante. E você consegue perceber isso nas Escrituras. Você lendo as Escrituras paulatinamente, você vai começar a ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo descrita, né? A Bíblia não é um conjunto de livros desconexos, mas é uma revelação progressiva que aponta para Cristo. Então, essa é a visão que precisamos ter das Escrituras. Ela é uma revelação progressiva que aponta para Cristo, porque há quem pega um livro da Bíblia, tenta separar de outro livro. Não, todos os livros estão conectados com o objetivo de apontar para o Senhor Jesus Cristo diretamente. Uma verdade-chave que está em João capítulo de número 5, versículo 39, o Senhor Jesus diz que examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, as Escrituras, elas testificam do Senhor Jesus. E qualquer Escritura que você lê, basta que tu examines, você vai ver que ela aponta para Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que estava sendo revelado progressivamente até que então nasceu da Virgem Maria. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo 14, você vê já ali uma profecia dizendo que haveria um nascimento virginal e que a Virgem conceberá e dará luz a um menino. Esse é um sinal sobre Jesus no livro de Isaías. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, você vê sobre o nascimento de Jesus em Belém. E no livro de Isaías 53, você vê sobre o sofrimento e a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Então, são textos que começam a apontar diretamente, todos os livros da Bíblia tendem a apontar diretamente para a pessoa do Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 22, né, você vê uma crucificação descrita séculos antes de mesmo ter acontecido a crucificação. Então, essas profecias não são vagas, elas apontam para eventos específicos cumpridos em Jesus Cristo, né? Porque quando você lê as Escrituras, assim, no Antigo Testamento, você talvez não podia ter como enquadrar alguns textos, porque são coisas que não aconteceram. Agora, quando ele vem no Novo Testamento, você percebe que as profecias começam a se cumprir diretamente na vida dele. Então, quanto à tipologia e figura, Adão, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 14, que Jesus Cristo é o segundo Adão. E José, né? Rejeitado pelos irmãos, exaltado para salvar muitos. José também é alguém que foi rejeitado, e você vê que Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas no final acabou salvando toda a humanidade apesar da rejeição. Moisés, né? Que é o libertador do povo e mediador da aliança. O Senhor Jesus também é aquele que liberta o mundo, dá liberdade para toda a humanidade.
e ele é o mediador entre Deus e os homens. Então você começa a ver que qualquer um apontava diretamente para o Senhor Jesus Cristo. As grandes figuras do Antigo Testamento estavam a apontar para o Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal, isso você vê em Êxodo capítulo 12, né? O sangue que livra da morte, porque Deus orientou que se colocasse o sangue. Então o Senhor Jesus também, o seu sangue pode... a Bíblia diz que nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Significa que você e eu temos no sangue de Jesus Cristo a redenção. Então o Cordeiro Pascal é uma representação tipológica e figurativa do Senhor Jesus Cristo. As figuras do Antigo Testamento são sombras que encontram a sua realidade em Cristo Jesus. Então, meus amados, nós estamos a ver a partir do Antigo Testamento Jesus Cristo sendo descrito como aquele que representa cada um, cada coisa, e você percebe que tudo apontando diretamente para Ele. Então, vamos agora ver algumas profecias externas e contextos históricos. Na expectativa judaica, né, os escritos rabínicos e apócrifos falam de um Messias libertador. Né? Na história universal, isso você vê em Daniel capítulo 2 e 7, mostram que o Messias virá no tempo do Império Romano. Veja, estava a dizer no livro de Daniel que o Messias viria, mas que ele viria no tempo do Império Romano. Isso é história, isso é o que aconteceu. Você tem que voltar para a Antiguidade, ler história, e você vai perceber que o Império Romano, me dá que ele reinava, um império bruto, um império com força, o barro misturado com ferro, e ali viria o Messias, e você começa a entender. A pessoa do Senhor Jesus aparece no tempo do Império Romano. Então, até fora da Bíblia havia expectativas de um Messias, confirmando o ambiente histórico do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vê que no Antigo Testamento, na história universal, né, aí estamos a falar dos impérios, apontavam que o Messias, o libertador do povo, viria no tempo do reinado de Roma. E assim, graças a Deus aconteceu, porque o meu Deus não falha. O meu Deus, ele não se contradiz, ele cumpre a sua palavra no tempo determinado que ele disse que a palavra se cumpriria. Vamos agora ver aqui o Senhor Jesus no Novo Testamento. O cumprimento das profecias, você percebe em Mateus capítulo 1, 2, o nascimento em Belém e a virgindade de Maria. Nos capítulos 1 e 2 de Mateus, você percebe isso. Jesus nasceu em Belém e Maria, a virgem. E lá lemos em Isaías que a virgem conceberá e dará luz a um menino. Então, está a apontar para alguém, quer dizer, em algum tempo uma virgem vai conceber e vai dar luz a um menino. E não só isso, Daniel está a dizer que o libertador viria no tempo do Império Romano. Então, essa junção de profecias, no Império Romano, um menino nasce por meio de uma virgem, então tudo apontando diretamente para o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 19, crucificação em paralelo aos Salmos 22. Então você vê no Salmo 22 ali, crucificação, e no capítulo 19, então você vê a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Elementos ali a apontarem que essa crucificação não é de uma pessoa qualquer. Em Atos capítulo 2, Pedro conecta José e os Salmos ao Cristo ressuscitado. Assim como José é rejeitado pelos irmãos, assim também o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento mostra Jesus como o cumprimento direto das Escrituras do Antigo Testamento. Quer dizer, isso aqui é uma verdade que, sabe, deveria fazer o mundo se alegrar, o mundo ficar feliz, mas por causa do engano de Satanás, por causa dos falsos ensinamentos, o mundo não se alegra com isso. Antes, porém, o mundo combate, porque há um espírito que reina no mundo, que é o espírito de anticristo, tentando negar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que também, segundo as profecias, será subjugado nos últimos dias. Vamos agora falar sobre testemunho apostólico. João capítulo 1, versículo 1 a 14. Jesus como o verbo eterno encarnado.
versículo 14 diz que e o verbo habitou entre nós. O verbo desceu, fez-se carne. O verbo que estava com Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Cristo como revelação final de Deus. Por isso é que aqui no nosso canal existem muitos vídeos anulando, cancelando qualquer um profeta que vem como revelação, qualquer um homem que se diz que a partir de Deus tem que me ouvir porque eu tenho contato direto com Cristo e que vocês precisam de mim para ser salvo. Cancelou. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, assim como pregaram os apóstolos, assim como pregaram os reformadores, assim como pregaram os pais da igreja, eles todos apontando para Cristo, mesmo depois dos apóstolos, a pregação era apontada unicamente para Cristo. Então, você percebe que Cristo é a revelação final de Deus. Se alguém vai pregar, tem que pregar apontando para Cristo. Não que precisamos desta pessoa, não. Esta pessoa já não precisamos desta pessoa. A única pessoa que nós precisamos para nos revelar mais sobre Cristo é o Espírito Santo de Deus. E sabe, nos últimos dias tem aparecido muitos homens tentando se colocar como mediadores, mas não há necessidade de termos mediadores. Deus pode usar ministros, homens, servos, para então transmitir a sua mensagem, mas esses homens não têm nada a ver com o processo da salvação. O processo da salvação depende unicamente de Deus e ponto final. Ninguém vai ser como um canal para que os outros sejam pesados na balança, né? Alguns homens dizendo, vocês serão julgados segundo a minha mensagem. Não é possível. Cristo é a revelação final de Deus. Depois, temos aqui também o seguinte: Cristo é a revelação final de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição dos mortos, ou a ressurreição de Cristo, é o fundamento da fé cristã. E Paulo ele é claro a dizer que Cristo ressuscitou. E assim também nós um dia seremos ressuscitados. Da mesma forma que o Senhor Jesus ressuscitou, também seremos ressuscitados. Os apóstolos não criaram uma nova religião, mas mostraram que Jesus é o cumprimento da fé judaica. Por isso é que nós usamos o Antigo Testamento como nosso. O Antigo Testamento não é do povo judeu, não. O Antigo Testamento é do povo de Deus. E Jesus é o cumprimento das profecias judaicas. Então nós olhamos no Antigo Testamento e vemos Jesus a cumprir tudo do Antigo Testamento, e ele traz a revelação de quem ele realmente é e que a salvação depende apenas dele. Ele não vem para começar uma outra religião, não. Ele vem para cumprir aquilo que está escrito sobre ele no Antigo Testamento. Por isso nós não olhamos a Bíblia como duas partes divididas, não. Nós olhamos a Bíblia como uma só, Antigo e Novo Testamento. Jesus cumprindo o que está no Antigo e sendo escrito no Novo. Então é basicamente isso quando se trata daquilo que é a nossa Bíblia Sagrada. Testemunhos externos. Temos aqui Flávio Josefo. Ele é um historiador judeu. Menciona Jesus como homem sábio e crucificado sob Pilatos. Não era um cristão, é um historiador. E ele disse que Jesus era alguém muito sábio e que ele foi crucificado sob Pilato, sob o reinado de Pilato. E depois temos aqui Tácito, historiador romano, confirma a execução de Cristo e a expansão dos cristãos. Tá? Não tem aqui o século desse homem, mas você percebe que tem pessoas aqui a testemunharem que o Império Romano ele crucificou um certo homem. Ele foi crucificado e os cristãos começaram a se expandir em diversos lugares. Então não tem como ali, não tem como ali. Depois, aqui temos argumento, né? Vamos aqui. Mesmo fontes não cristãs reconhecem a existência e o impacto de Jesus. Por isso é que eu disse aos amados, não se preocupem com o rosto, com a cor, com a pele. Não se preocupem com esses elementos. Vamos nos preocupar com aquilo que ele disse ser. Ele disse, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é o único. É isso que deve ser o nosso foco, a nossa meta. É nisso que devemos nos focar. Depois,
aqui vamos ver uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá, no quadro comparativo, Isaías 53 e João capítulo 19 fala sobre o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. Podes lá verificar na tua Bíblia, ler esses textos. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, versículo 1, fala sobre o nascimento em Belém. Podes confirmar esses textos depois e verificar. Salmos 22, Mateus 27, 46, fala sobre as palavras na cruz. Jesus falou algumas palavras. Podes lá ver, lá no Salmos 22, vai encontrar algumas palavras que estão em Mateus. Depois, Daniel capítulo 7, e Marcos capítulo 14, versículo 62, fala que é o Filho do Homem, ele se apresentando como Filho do Homem, e você vai ver ali nesses dois textos. Então esse quadro comparativo é uma forma de mostrar que aquele Messias que todas as nações, que todos os povos, que todas as línguas, que todas as tribos estavam à espera, já veio pela primeira vez e está dando a chance de cada um se redimir, se reconciliar com o Pai, porque ele virá pela segunda vez para buscar aqueles que realmente estão depositando a sua fé nele. Então a Bíblia é coerente. O que foi prometido no Antigo Testamento é cumprido no Novo. Há uma coesão ali, tá correto, tá claro. Aquilo que foi prometido se cumpriu. Vamos lá, aplicação prática, né? Cristãos, Cristo, né, como centro da fé, não apenas figura histórica, mas salvador pessoal. Então esse é um elemento muito importante. Há uma necessidade enorme de cada um de nós ter Cristo como seu salvador pessoal, porque é para isso que ele veio, para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Então cada um de nós precisa ter Cristo como seu Senhor pessoal, como seu salvador pessoal. E depois, vida diária, reconhecer Jesus como cumprimento das Escrituras fortalece a confiança na palavra. Quando você tem esse reconhecimento. E depois, mensagem ao público. A fé cristã não é mito, mas realidade histórica e espiritual. Não é mito, não é algo inventado pelo Império Romano, não é algo inventado pela colonização, não, é algo real, é algo histórico. Tem um lugar geográfico onde aconteceu e tem narrativas, teve testemunhas oculares, testemunhas que não eram da mesma fé, viram os acontecimentos. Então, como conclusão, né, Jesus é o Messias prometido, revelado em toda a Escritura, meus amados. Então você percebe que Jesus é realmente o Messias prometido. E agora, as provas da ressurreição. Prontos. A primeira prova da ressurreição de Jesus é o túmulo vazio. Ele é atestado por múltiplas fontes e pela rápida e expansão da fé cristã. O túmulo estava vazio ao terceiro dia. As Escrituras provam isso, e os guardas também. Eles viram o estrondo, o anjo apareceu, a porta se abriu, caíram como que mortos, ficaram a tremer. Foram dizer, ele desapareceu, ele não está lá. Então, irmãos, testemunho de mais de 500 pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, mostra que mais de 500 pessoas viram o Senhor vivo. E a transformação dos discípulos que passaram do medo à coragem são fortes evidências. Se Jesus não ressuscitasse, irmão, os discípulos não podiam morrer por ele. Ninguém morreria por uma mentira, uma arma na cabeça. E tiraria de você essa audácia. Mas os discípulos, quanto mais eram ameaçados à crucificação, mais eles pregavam a palavra, mais eles diziam, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Você percebe que Pedro primeiro negou, mas depois, quando Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro ousado a dizer, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Impacto histórico. Nenhum outro líder religioso provocou uma revolução espiritual tão duradoura. Nunca na história. Nunca. Antes
depois de Cristo, não tem ninguém que causou impacto como o do Senhor Jesus. O cristianismo cresceu exponencialmente em meio à perseguição, algo difícil de explicar, sem um evento extraordinário como a ressurreição. Irmãos, se não fosse a ressurreição, as pessoas estão sendo mortas e estão a dizer que o sangue que nós estamos a derramar é a raiz da igreja. Ninguém morreria por uma mentira. Depois temos aqui alguma síntese, né? Síntese. Textos originais já circulavam antes da oficialização romana. Os textos originais, antes mesmo do Império Romano legalizar aí a igreja, se aliar à igreja, já havia a circulação dos textos originais. Os manuscritos antigos confirmam que o conteúdo foi preservado. Não dá para dizer, não, a Bíblia, mexeram ali, alteraram. Não. Irmãos, os manuscritos antigos, eles confirmam que o conteúdo foi preservado. Há uma preservação do conteúdo. Como eu já disse no vídeo anterior, gostaria que os irmãos assistissem. Deus, ele permitiu que as escrituras fossem guardadas, preservadas, porque é por meio das escrituras que as pessoas vão sendo salvas. E as escrituras são o nosso jornal mais atualizado do que os jornais dos anos que virão. São as escrituras. É nela onde nós vemos, uau, aqui o Senhor falou para nós assim, as coisas agora vão correr assim. Por isso é que você vê muitos canais no YouTube, homens de Deus a desvendarem coisas que estão para acontecer. Algumas já aconteceram. Porque a Bíblia tem tudo isso. Por isso é que eu digo, não há necessidade de uma outra mensagem. Não há necessidade de um outro livro, porque as escrituras em si já nos dão tudo isso. Não há uma outra profecia que vai se cumprir, que está a se cumprir, que está fora da Bíblia. Basta que leiamos e estudemos a mesma palavra. Então a Bíblia é confiável e que Jesus é o Salvador universal. Não é fruto de manipulação política. Não é fruto de manipulação política. Então, meus amados irmãos, esse é o vídeo de hoje para mostrar para os amados. Sabe quantas pessoas pela pregação do Evangelho têm sido realmente transformadas, mas é uma transformação radical. Teríamos trago aqui muita coisa, mas prontos, uma coisa que eu queria dizer para os amados é que se Jesus fosse apenas um homem comum, como podíamos explicar as escrituras se cumprirem na vida dele? Como é que coisas que foram escritas há anos, desde a Gênesis, vêm se cumprir no homem? Por exemplo, aqui tem um historiador não cristão, Joseph Tácito, confirmou a existência e o impacto de Jesus, mesmo sem crer nele como Salvador. Jesus não é mito, mas realidade histórica. Sua vida e obra foram tão marcantes que até opositores tiveram de reconhecê-lo. Se você vai para o Islã, você vai para outras religiões, até budistas, sabe? Falam que Jesus é a reencarnação do maior nível e alguma coisa assim. Pessoas que estudam questões de ética e moral reconhecem Jesus como um grande mestre. Mas ele não é só um grande mestre. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é aquele que todos os povos, todas as nações, todas as culturas, todos os seres da terra estavam à espera. Jesus. Ele é aquele que estava por vir. Porque quando a Eva, quando Deus fala para Eva, fala para a serpente que da semente da mulher nascerá alguém, virá alguém que vai te ferir e você vai lhe ferir o calcanhar. Era essa semente, era esse ser que estava sendo esperado. Aquele que nunca errou, nunca falhou, nunca pecou. É o Senhor Jesus Cristo.
A minha oração no dia de hoje é que tu tenhas Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Entrega o teu coração para Ele. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar a tua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Inscreva-te no nosso canal. Ainda estamos com a meta de alcançar até o final deste mês 500 inscritos. Dependemos de ti para esse propósito. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, aquele que era, aquele que é, aquele que havia de vir, veio e que virá novamente. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.